Oi, galera! Bambu no sumie. Bom, a gente começa preparando a mesa. A preparação dos materiais e da mesa é um processo que já tem que ser estético, bonito, pensado, porque é como se fosse uma preparação para o espírito da pintura. E aí a mesa ficou desse jeito. Bom, vamos começar. Primeiro, eu sugiro uma observação do gesto. Esse pincel foi preparado com um pouco de tinta mais diluída. Depois eu seco um pouquinho ele e aí pego um pouco de tinta menos diluída. O pincel tem que ser muito trabalhado antes do traço. Quando eu chego nesse traço do bambu, o pincel já está pronto. E aí a gente consegue essa luz e sombra, essas ranhuras. Então, primeiro só uma observação, aqui detalhezinhos nos nós do bambu. Veja como os nós não ficam alinhados. É bem interessante deixar dessa forma, assimétrico. E aqui o surgimento dos galhos, usando a ponta do pincel, mas também pode ser feito com um pincel fininho, principalmente quando se é iniciante. Ali a sombra da minha gatinha, que sempre observa as pinturas. Aqui as folhas longas e firmes para o bambu. Ai, dá licença, gatinha. Aqui na ponta eu quis colocar folhinhas novas, tá? E aqui uma folha de lado. E esse trabalho tá pronto. Ficou bem interessante. Agora, para chegar naquele traço, é preciso muito treino. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os exercícios que vocês precisam fazer. E aí eu usaria o papel jornal para isso, para chegar naquele traço, tá? Então, a gente começa pelo nó do bambu e vai arrastando o pincel tanto para cima quanto para baixo. Fica bem bonito deixar esse bambu por terminar, como se ele estivesse indo para o infinito, tá? Lembrem de não alinhar os nós, para não ficar um padrão, tá? Fica mais interessante assim, com dinamismo. Olha, ficou bem bonito esse conjunto de bambus. Esse é um bom treino, tá? Gente, eu vi a gatinha bebendo água ali. Agora, o treino das folhas do bambu. Observem o gesto. O pincel tem que estar preparado, nem tão encharcado, nem muito seco. A ponta dele deve estar organizada. Se não tiver, você pode fazer a ponta com os dedos. E aí, existe esse gesto para cima, folhas para cima e folhas para baixo, tá? De novo, eu encosto, aperto e puxo. Eu passeio na folha. Eu tenho que trazer a largura da folha do bambu e a finura nas pontas. Quando elas ficam assim tortinhas ou curva, uma ou outra tudo bem, mas não é tão legal porque a folha do bambu é muito firme, tá? Olha, esse joguinho ficou mais interessante, olha que ponta linda que ficou aqui no final dessas folhas para baixo.
Aqui algumas folhas para cima. Essa ficou muito grossa. Tudo bem no conjunto, mas pra gente já treinar o olho, né? E aqui folhas com a tinta um pouco mais diluída pra gente trazer essa nuance também, essa transparência. Olha só o treino, folhas para cima, folhas para baixo, tá? Isso é uma decisão que tem que ser tomada quando a gente vai pintar o bambu. Aqui alguns galinhos com a ponta do pincel, só para não deixar essas folhas soltas. Mas na aula 2, eu vou treinar com mais propriedade as partes do bambu, tá bom? Como é que a gente puxa esses galinhos, fazer com mais cuidado essas folhas. É isso, beijo.